Fala, meus queridos, beleza? Ó, essa aula tá uma das melhores do curso por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto demais de um contrato BTS, que é o Build to Suit. E segundo, porque esse contrato aqui não tem modelo na internet. Então não tem essa coisinha aí de vou buscar ali, vou fazer um BTS em um site ou jogar no Google e achar um, porque os que tem são horríveis e não tem muitos. Então é legal da gente aprender aqui porque você vai ter segurança de fazer uma relação dessa, que é uma relação que está crescendo demais no mercado. As grandes empresas, franquias e até o poder público têm demandado esse tipo de contrato, porque não vai ter que imobilizar o dinheiro em um determinado imóvel e construir, ter toda essa dor de cabeça. E por outro lado, tem alguém que quer ter essa dor de cabeça. Então a pessoa quer comprar o terreno, quer construir sob medida para quem contratou, e aí receber uma remuneração durante 20 anos aí, então é um investimento a longo prazo e tem muita gente que quer. Você vai aprender com certeza a fazer um build to suit depois dessa aula. E eu vou te ensinar falando de detalhes, o que você deve tomar cuidado, porque o grande perigo do build to suit é ele ser confundido com uma locação normal. E aí é o perigo de desfigurar ali a relação, o juiz acabar rescindindo o contrato, fazendo alguma coisa que traga muito prejuízo. Então, como que a gente vai se resguardar? Vocês vão ver aqui. Eu fiz uma apresentaçãozinha, eu não tenho muita prática com isso. Deixa eu ver aqui, vou até diminuir meu quadrinho. E só para trazer algumas informações do BTS. Ó, primeiro, ele foi inserido na lei de locações. Esse foi o grande defeito, porque ele não foi. Ele é um contrato misto, pessoal, porque apesar de ele estar na lei, ele não foi previsto de uma maneira extensa na lei. Então há muitas brechas, ele é um artigo só, dois parágrafos, dois, três parágrafos, e então não tem como ele falar da relação inteira do BTS só nisso. Então acaba dando muita margem para as partes convencionarem da maneira que elas querem. Então aqui, eu até grifei, ó, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Vou colocar óculos, dureza de enxergar aqui. Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Então aqui, ó, no silêncio das partes estarão sujeitos à ação revisional. Então a gente tem que colocar essa renúncia. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, aqui é o perigo que eu falei, a lei, quando trata do BTS, ela trata de locador-locatário e não é uma locação. Então, a todo momento a gente vai frisar isso no contrato, vocês vão ver. Compromete-se a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Possibilidade de denúncia antecipada apenas pelo ocupante. Então, é uma crítica que a gente já tem aqui. Mas que é interessante e o que faz segurar muita gente nesse BTS. É isso aqui. Se quiser rescindir, fazer a denúncia antecipada, o valor pode ser a soma do valor dos aluguéis até o final. Então, como o aluguel até o final, a gente faz esse contrato de 15 anos, a pessoa quer rescindir ali no quinto ano, vai conseguir pegar a soma desses outros 10 anos e cobrar numa eventual rescisão. Então fica uma multa quase inviável e acaba que o locatário continua ali no imóvel porque é mais prejudicial a ele sair do que tentar alavancar a sua atividade ali, né? Então, aqui mais algumas das principais vantagens. Apesar da previsão legal, prevalece na doutrina que se trata de um contrato atípico misto. Então, ele tem na lei, mas dá muita margem para as partes, então ele é um contrato atípico, que gera uma maior liberdade contratual. É uma espécie de empreitada, mais locação ou compra e venda, mais meio confuso, né? Empreitada mais locação ou compra e venda, empreitada e locação. Então, ele é uma mistura de vários contratos, alguns típicos, né? Uma locação, por exemplo, mas a compra e venda, a empreitada, ele dá margem ali para ser algo estabelecido pelas partes. Como principais vantagens, o ocupante terá instalações modernas e sob suas especificações, sem ter de despender enormes somas para adquirir imóveis e realizar obras, não havendo necessidade de imobilizar seu patrimônio, ganhando assim capital de giro. Por outro lado, o empreendedor, que seria aí o nosso locador, né? Além de contar com investimento de longo prazo, geralmente suportado por empresas de grande porte, ainda pode captar recursos a juros menores do que os cobrados por instituições financeiras, através da securitização dos créditos advindos do contrato. Então ele pega ali, ele já tem esse crédito durante 20 anos, quem é o locatário dele é uma grande empresa, ele consegue negociar com o banco, claro, o banco vai abater, né, vai dar um desconto aí no crédito que ele tem a receber, mas ele já consegue circular um dinheiro. E por fim,
A escritura pública não é essencial à validade do negócio. Aplicam-se os procedimentos da lei de locações, então a ação revisional, ação renovatória, ação de despejo, ação de consignação de aluguel e acessórios da locação. Diferentemente da locação ordinária, é possível que as partes estabeleçam acumulação de garantias para o mesmo instrumento. Então, na locação ali, a gente tinha que escolher fiança, ou seguro, ou calção. Aqui dá para colocar tudo. É muito polêmico isso, porque alguns doutrinadores não concordam. Mas por ser algo que dá mais força para as partes estabelecerem o que elas querem, é possível sim colocar. Eu entendo que é possível e grande parte da doutrina também. Pode ser que você coloque e tenha um problema no futuro? Pode ser, até porque essas coisas aí polêmicas mudam a cada momento, né? Mas é uma segurança a mais que a gente pode sim trabalhar. É possível firmar BTS com a administração pública, inclusive com a inexigibilidade de licitação. Remuneração mensal nesses casos, porque senão daria muita fraude, não pode exceder 1% do valor do imóvel, né? Senão faria um contrato ali com a administração pública de vários anos e com um valor superfaturado. Então, teria problema. E aí, um detalhe que a gente tem que conversar é que o fim do contrato, ele não é uma prorrogação. Você não vai terminar o BTS e prorrogar o BTS. Você vai terminar e renová-lo para ser não um BTS, mas aí virar uma locação. Se ficar um pouco confuso agora, vocês vão entender do que a gente está conversando mais para frente. Então, eu vou aqui para o Word. Só abrir. E aí vai ficar mais fácil de entender. Na tela. Na tela aqui o BTS, ó, o índice, né, de sempre, qualificação, considerandos, objeto, obrigações, direito de permanência, preferência. Vocês vão ver que tem muita coisa nesse contrato e ele é muito bacana, pessoal. Sério, eu gosto muito do BTS. Daí, aqui na qualificação, a gente já traz, como eu falei, ao invés de a gente ficar tratando locador, locatário, para poder dar margem aí e ser confundido com uma locação, a gente vai tratar o locatário como um ocupante e o locador como uma empreendedora construtora. Então, a maioria desses casos é feito por construtora, tá? O titular aí do BTS. Então, construtora, empreendedora, o que você achar mais adequado ao teu caso, você coloca. Conjuntamente denominados partes, resolvem firmar o presente contrato atípico misto do tipo BTS para a construção pela empreendedora construtora da sede da empresa. Aí a gente coloca aqui a empresa X, precisa ser sede da empresa, enfim, você vai adequar teu caso concreto, mas só para entender aqui, da empresa ocupante, sob encomenda, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas. Os considerandos. Importante em contratos normais, imagina nesses mais complexos aí, polêmicos. Então, o que a gente colocou de considerando? A empreendedora construtora tem por objeto social, dentre outras atividades, a aquisição de terrenos com objeto específico de prover a implementação e construção de edificações, conforme o interesse de terceiros. A ocupante tem por objeto social, dentre outras atividades, e aí a gente coloca o KNAI, o que é a pessoa que exigiu isso aí, uma farmácia, enfim, qual é o KNAI dela. A ocupante verificou a necessidade de construção de um complexo empreendimento imobiliário para ser a nova sede de sua empresa. Considerando ainda que a ocupante escolheu ser a sua nova sede um terreno de propriedade da empreendedora construtora. Então, aqui a gente não vai trabalhar que a empreendedora construtora vai procurar um terreno, mas sim que ela já tem um terreno. Então, pode ser que tenha um contrato preliminar aí que estabeleceu as medidas e tudo mais, e aí a construtora foi atrás, mas pode ser que aquele terreno era já de propriedade da construtora ou de algum conhecido dela, que ela fez uma parceria para fazer o BTS. Então, aqui poderíamos colocar que a empreendedora construtora ainda não adquiriu o terreno, mas que possui uma promessa de compra e venda com o proprietário, estando apenas a assinatura do BTS, desse contrato aqui, para a efetivação da compra, ou seja, tratar a assinatura deste contrato como uma condição para a assinatura do terreno, para a aquisição do terreno. Então aí você já atrela, né, que assinando isso aqui, a construtora vai adquirir o terreno, não nesse caso, né, num caso hipotético. E aí sim começar o BTS aqui. Então é uma condição. A construção da futura obra tem por base as características e especificações projetadas sob medida para atender exclusivamente às necessidades da ocupante. Então, sob medida para atender exclusivamente. Então, é uma construção para ela. Várias vezes, o que ocorre no BTS
por exemplo, um McDonald's quer fazer um contrato BTS. Se ele sai do local, aquele imóvel realmente é difícil de achar função para ele. Porque, ainda que a gente imagine outra rede, um Burger King querendo assumir aquele lugar, às vezes a estrutura do Burger King não é a mesma do McDonald's, então ele nem pode aproveitar. E aí, o que seria no McDonald's? Uma loja do quê? É difícil pensar num modelo de negócio que se encaixe ali. Então, é por isso que a gente sempre vai bater na tecla de que é algo exclusivo, é algo para aquela pessoa que contratou. Porque se acabar esse contrato, se as partes acabarem rescindindo, não tem esse perigo de haver uma contrato ficar, o imóvel ficar parado por causa da rescisão, né? Então, seguindo aqui, aumentei a minha tela. A ocupante já apresentou o projeto executivo, arquitetônico e os projetos complementares do empreendimento à empreendedora construtora. E esta declara que a execução da sede na forma dos projetos apresentados é plenamente passível de implantação. Então, o que quer dizer? A construtora já olhou ali o que a ocupante quer e já falou, ó, desse jeito dá para fazer, nesses moldes aqui, recebendo essa remuneração. Então, não tem como reclamar também disso depois. As partes reconhecem, e aqui é interessante que quem deu todos os projetos foi a própria ocupante, né? Porque geralmente a rede de franquias, assim, ela já tem um padrão de construção. Então ela já oferece isso, já oferta isso, e aí a outra parte que analisa se é possível construir daquele jeito ou não. Então, seguindo, as partes reconhecem que as condições atípicas pactuadas neste contrato são objetos de negócios jurídicos e empresariais paritários, tendo a garantia da livre estipulação, a boa-fé e o respeito ao contrato amparados pela Lei 13.874, a Lei de Liberdade Econômica, de forma a aplicar todas as regras legais de maneira subsidiária ao avançado, à exceção das normas de ordem pública. Então, mais uma vez, aumentando ali a autonomia das partes, a liberdade contratual, para depois não haver nenhuma reclamação. Seguindo, qual é o objeto dessa relação aqui? Em síntese, o presente contrato impõe à empreendedora construtora a obrigação de utilizar-se do terreno de sua propriedade, escolhido pela ocupante, às vezes ela tem mais de um terreno ali, para construir um imóvel com as especificações, essa palavra é difícil de falar corrida, hein? Exigidas por esta, listadas na documentação técnica, nosso primeiro anexo, a fim de que o imóvel seja posteriormente locado. E aqui já observa que o locado, locação, aluguel, sempre entre aspas para mostrar que não é algo comum, não é uma locação, não é um aluguel, não é nada ordinário, por prazo determinado para ser a sede da ocupante. O presente contrato não é uma locação ordinária regida pela lei tal, mas sim um contrato atípico formado pela junção de dois institutos do ordenamento jurídico, empreitado e locação, formando uma relação única. Então, mais uma vez, não é uma locação só. Apesar do contrato BTS constar na lei tal previsão legal não é suficiente para reger a relação entre as partes, devendo prevalecer as condições livremente pactuadas neste contrato. Beleza. Nos casos em que o proprietário, aqui é só uma informação aí importante, é o ocupante. Nos casos em que o proprietário do terreno é o ocupante, então, por exemplo, eu tenho um terreno, mas eu quero dar para você construir conforme o que eu quero que seja construído, e aí você loca para mim esse terreno. Acontece muito com terrenos do poder público. Aí a gente pode trabalhar aqui com um direito de superfície. Então, ele vai colocar lá na matrícula do imóvel que há um direito de superfície para poder se proteger de terceiros e todas essas defesas que a lei traz, né? Então, aqui, o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de imóveis. Como ficaria a cláusula? Aí eu trouxe aqui um exemplo. Direito de superfície. A sede da ocupante será construída pela construtora no terreno localizado em tal lugar. Propriedade da própria ocupante, devidamente registrado em tal cartório. A ocupante providenciará a constituição de direito de superfície em favor da construtora, sem ônus financeiro a esta, por tempo determinado, para viabilizar a construção em seu terreno e posterior locação nos termos ora pactuados, sendo esta uma condição para o início da obra. O direito de superfície não poderá ser transferido pela construtora a terceiros. Isso, uma cláusula básica que já trata de uma relação se fosse o terreno da própria ocupante, né? Então, seguindo, obrigações da empreendedora construtora. São obrigações da empreendedora construtora a construção no terreno de sua propriedade, por si mesmo ou através de terceiros, de um prédio com as especificações exigidas pela ocupante, listadas no anexo 1, conforme projeto e orçamento aprovados. A correção de eventuais vícios de construção do imóvel sob sua exclusiva responsabilidade por um período de 3 anos,
Aqui há aquela polêmica se tem que ser 5, a gente colocou 3. E aí, independente disso, é porque a gente está querendo proteger, né? Cobrir, ter essa garantia por menos tempo. E aí, eventual discussão, pode ser declarada essa cláusula nula, mas não vai afetar o resto do contrato, né? Então, a partir da entrega das chaves. A conclusão da obra, construção no prazo máximo de 24 meses, contados da assinatura deste contrato. Vou grifar também. Você pode aí estabelecer outra quantia de meses, né? Adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais ocorrências, sendo sempre responsável pelos danos que advierem de sua omissão. A responsabilidade pelos encargos trabalhistas, tudo da construtora, hein? Encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, todos os encargos até a assinatura do termo de recebimento da obra. A responsabilidade sobre transporte, alimentação, guarda e manutenção dos acessórios, materiais e equipamentos da obra. Tomar as medidas apropriadas perante as autoridades encarregadas de aprovar, inspecionar projetos, plantas, tudo mais até a conclusão, para o início e conclusão da obra. Permitir a entrada do ocupante durante a fase de construção para inspecionar o andamento através de seu representante legal ou de algum preposto autorizado, desde que não haja qualquer prejuízo ao regular andamento das atividades no canteiro de obras. Entregar as chaves do imóvel ao ocupante após a assinatura do termo de recebimento da obra. E aí, acabando aqui, providenciar a averbação da construção do prédio no competente cartório de registro de imóveis em até 10 dias. Como a gente falou, não precisa disso, mas é bom para dar segurança, né? Da data de obtenção do habite-se. Não correrão por conta da construtora as manutenções preventivas e corretivas que ocorrerem fora do prazo de 3 anos da entrega das chaves. E a construtora também não se responsabiliza pelas obrigações do ocupante perante terceiros. Então, aqui, finalizou as obrigações da construtora. Agora a gente vai tratar quais as obrigações da ocupante. São obrigações da ocupante fornecer à construtora cópia dos projetos executivo, arquitetônico, complementares, como a gente falou ali que ela entregaria, né? Em conjunto serão referidos como documentação técnica, anexo 1. Obter todas as licenças, autorizações, alvarás e documentos equivalentes exigidos pelos órgãos públicos para o uso, ocupação e funcionamento de sua empresa. Então, após a entrega ali da obra, a construtora não tem obrigação nenhuma de fazer o negócio da ocupante funcionar, né? Então, ela que tem que ir atrás das licenças e autorizações. E, sendo certo que a construtora se obriga a apresentar, sempre que solicitado pelo ocupante, todo e qualquer documento necessário para tanto. Utilizar o imóvel para fins exclusivamente comercial, conformidade com seu objeto, assinar o termo de recebimento após realizar o laudo de vistoria do prédio, comunicar imediatamente à construtora por escrito de quaisquer vícios de construção do imóvel para que esta providencie engenheiro para vistoriar a obra e repará-la no período de 3 anos contados a partir da entrega das chaves. Assumir a responsabilidade sobre a manutenção e conservação do imóvel, incluindo serviços de limpeza do edifício, manutenção dos jardins e serviços de segurança, devolvendo o imóvel em estado de conservação compatível com desgaste natural decorrente do uso do tempo decorrido até o término do BTS, ou se exercido o direito de permanência, que a gente vai tratar mais à frente, até o término da locação. Aí sim, uma locação. Reparar prontamente o imóvel dos danos causados pelos seus sócios, parceiros, empregados, fornecedores ou usuários. Isso aí é para o imóvel não ficar conhecido como um imóvel deixado, um imóvel largado, e aí perde o valor para a própria proprietária daquele imóvel, que é a construtora, né? Então, não alterar a disposição estrutural interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e expresso da construtora, entregar imediatamente à construtora quaisquer citações, intimações, multas ou notificações emitidas pelas autoridades públicas relacionadas ao imóvel, não se eximindo, contudo, da responsabilidade contida nesses documentos, pagar as remunerações conforme o valor ajustado, além de todos os encargos decorrentes deste contrato a partir do recebimento da obra. Então, até o recebimento, quem paga é quem? A construtora. Como as despesas relacionadas aos serviços públicos, prêmios de seguro, tributos relacionados ao imóvel, dentre outros. Correrão por conta da ocupante as manutenções preventivas e corretivas que não ocorrerem no prazo de 3 anos da entrega das chaves. E a ocupante não se responsabiliza pelas obrigações da construtora perante terceiros, né? Do terreno. O terreno escolhido pelo ocupante para ser sua nova sede localiza-se no endereço tal do cartório de imóveis, enfim, especificar certinho aonde que a gente está tratando essa relação.
E a empreendedora construtora assegura que é possuidora de título legítimo do terreno, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas, gravames ou passivos de qualquer natureza, mantendo-o nessa condição até o final do presente contrato, exceto quanto à constituição de ônus relativo à securitização, né? Então, aquela venda que a gente tratou ali para bancos, geralmente. A construtora declara que obterá todas as licenças ambientais necessárias para a realização do empreendimento no prazo previsto da obra. A obra compreende a construção de um prédio de tantos metros quadrados, que será executado em conformidade com as exigências da prefeitura e com a documentação técnica fornecida e aprovada pelo ocupante, incluindo-se em tal definição as posteriores alterações ou mesmo anexos complementares a eles correlatos. A documentação técnica não poderá ser modificada sem o prévio acordo por escrito entre a ocupante e a empreendedora, com exceção das modificações efetuadas por esta última para adequação a eventuais exigências legais, posturas municipais ou de outros órgãos, sempre com o cuidado de preservar a essência da obra. Porque nesses casos que a gente mexe com obra, pode ser que o município ou o Estado, enfim, algum órgão não deixe fazer de determinada maneira ali na fachada, ou até mesmo aqueles espaços que tem que haver grama, não pode ser só concreto, né? Então a gente tem que colocar ali que a eventual adequação vai poder ser feita pela construtora, mas preservando o intuito, a intenção inicial da ocupante, né? Então a obra será realizada às expensas exclusivas da construtora, com recursos próprios ou de terceiros, captados no mercado ou não. A execução da obra respeitará as normas da ABNT, então não é só coisa de trabalho, a ABNT, né? Mas também todas essas coisas técnicas, bem como todas as leis, regulamentos e posturas, incluindo, dentre outros, as normas de proteção ao meio ambiente. O início da obra fica subordinado à aprovação pelo município, então aqui eximindo a construtora desses prazos em que a obra fica parada sem culpa dela, projeto de construção da obra com a respectiva emissão do alvará de construção, sendo que quaisquer custas dessa fase correrão às expensas da construtora. Mais uma vez, até entregar a construtora que paga tudo. E ela vai ser remunerada durante esses 20 anos, 15 anos por isso. Não caberá ao ocupante qualquer participação, ônus ou responsabilidades diretas ou indiretas sobre danos causados devido a impropriedades ou falhas de ordem técnica dos serviços executados pela construtora. Todas as despesas extracontratuais referentes ao imóvel em que será construída a sede da empresa, tais como impostos, taxas, energia. Então, aqui vamos colocar em tributos, né? É uma maneira mais aberta ainda. Tributos, taxas, energia, manutenção das instalações correrão por conta da construtora até a assinatura do termo de recebimento da obra, momento em que as referidas despesas passarão a ser de responsabilidade da ocupante. Após a conclusão da obra, a ocupante poderá realizar as modificações que julgar. Então, igual ali a gente tratou na locação aquela vez, até R$ 1.000 não precisa avisar a construtora, pode fazer diretamente, e aí as benfeitorias removíveis pode tirar, se não danificar o imóvel. Então, conclusão e entrega da obra, a gente estabelece aqui quando vai se dar a entrega da obra nos exatos termos que foi exigido pela ocupante, né? O prazo para a conclusão está em conformidade com o cronograma de obra, outro anexo, elaborado pela empreendedora construtora e aprovado pelo ocupante. Ressalvada expressa previsão em contrário, o prazo para a conclusão e entrega da obra não poderá ser postergado nem prorrogado, salvo por motivos de caso fortuito, força maior, atrasos não causados pela construtora ou por solicitação de alteração da documentação técnica. Então, se a própria ocupante quiser fazer alguma mudança, aí sim pode haver um atraso. Então, seguindo, nas hipóteses previstas acima, serão imediatamente suspensos os prazos para execução e conclusão da obra, por período idêntico ao da paralisação. A título meramente exemplificativo, então eu gosto de trazer isso em vários contratos, porque a gente consegue, às vezes, já prever algo que vai acontecer, mas a gente está trazendo a título meramente exemplificativo. Então, pode ter coisas parecidas ou coisas que não estão previstas aqui, então, por isso o exemplificativo, e aí já ajuda a dar um norte para as partes na interpretação. Então, a título meramente exemplificativo, relacionam-se entre os eventos de caso fortuito ou de força maior, sem prejuízo da eventual ocorrência de outros similares, boicotes, bloqueios, invasões que impeçam o andamento da obra, atos de turbação ou espulho da posse do terreno que impeçam o andamento da obra, os dias de chuva que excederem 4 milímetros que impeçam o andamento da obra. Aqui diz que esse número é o razoável, eu não tenho muito conhecimento técnico, mas diz que 4 milímetros é o que acaba ali possibilitando.
atraso na documentação ou autorizações pelo poder público. Então, tudo isso pode ser uma pandemia, algo assim que trave ali um lockdown, trave as obras, mas deixa aberto aqui a título meramente simplificativo. Então, tudo que você lembrar, você coloca, mas sem ser de uma maneira taxativa. Então, antes ou durante a obra, a eventual solicitação de alteração pela ocupante de algum dos projetos da documentação deverá ser previamente aprovada pela construtora, a fim de possibilitar a adequação ao cronograma e sendo ajustado para contemplar as alterações aprovadas, não podendo haver mudança que resulte comprovado impacto negativo na qualidade da obra. Nenhuma modificação será iniciada ou efetuada sem ordem por escrito de alteração, com a respectiva aprovação de orçamento e definição exata do novo valor. Então, se houver uma alteração, pode ser que o valor ali que as partes combinaram para a remuneração aumente. Então, a gente já trata aqui que pode, ok, haver uma alteração se a construtora topar. E se ocorrer essa alteração, vai haver um aumento. Porque aqui, ó, adiante eu coloco, o valor das remunerações nunca será reduzido pelas alterações. Porque aí não fica interessante, muitas das vezes, para a construtora fazer as alterações. Agora, se tiver esse incentivo aí de que ela vai receber mais quando alterar, no mínimo vai receber mais, né? Aí incentiva que ocorra essas alterações. Então, a construtora compromete-se a entregar as chaves da sede da empresa ao ocupante em prazo máximo de 24 meses, a contar da data de assinatura do presente contrato. A entrega das chaves será realizada com o respectivo habite-se e a emissão do correspondente termo de recebimento da obra, que é o anexo 2, assinado pela ocupante. No ato de entrega das chaves, será realizado o laudo de vistoria do prédio, atestando sua conformidade com a documentação técnica. Se por algum motivo, ao final da obra, da conclusão da obra, a gente coloca a data ali que foi estabelecida, esta não tenha sido concluída, o presente contrato permanecerá em vigor, sendo descabido o pagamento de qualquer remuneração da ocupante à construtora, até a efetiva regularização da entrega. Se o atraso da conclusão se der comprovadamente por culpa da construtora, será devida ao ocupante multa moratória no valor de tanto, por dia de atraso. Já se o atraso se der sem culpa da empreendedora, não se dará devido qualquer valor. Caso sejam identificados problemas construtivos quando da vistoria efetuada para fins de recebimento da obra, será lavrado termo de recusa, em que serão apontadas as falhas e irregularidades constatadas, além de estabelecer novo prazo de no máximo 60 dias para a execução dos ajustes sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O acompanhamento, porque pode ser que um atraso desse frustre algumas expectativas e projetos, então a gente não pode abandonar aqui as perdas e danos, né? O acompanhamento da obra pelo ocupante durante sua execução não desobriga a construtora da responsabilidade que lhe cabe pela perfeita implantação em observância aos projetos memoriais e normas técnicas. Então não é porque a ocupante está mandando alguém olhar a obra no andamento e a construtora não tem responsabilidade depois. Falar, não, olha, estava aqui na obra toda semana. Não. Caso ao final da obra a ocupante se recuse injustificadamente a assinar o termo de recebimento e a receber as chaves do imóvel, a empreendedora, a construtora, fará jus às remunerações mensais ajustadas na cláusula 33, que vai estar adiante, bastando notificar a ocupante para receber as chaves em até 10 dias. Então tem esse prazo aqui, não vai receber depois desse, vai começar a correr as remunerações. Vigência e registro. O presente contrato vigorará pelo prazo de 17 anos. A locação do imóvel, que será a sede da empresa, vigerá por 15 anos. Então a gente coloca 17 e aí aqueles 24 meses, que seriam os 2 anos, são para a construção. Então, 17 menos os 2 anos, 15 anos ali de locação, contados na data de assinatura do termo de recebimento da obra. Uma vez iniciada a locação, o presente contrato poderá ser, a qualquer tempo, registrado no cartório de títulos e documentos pela parte interessada, sempre às expensas da ocupante. Após o decurso do prazo estabelecido acima, estará o presente contrato finalizado de pleno direito, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. Aí a remuneração aqui, que seriam os aluguéis, né? Mas a gente não pode tratar como aluguel porque teve esse investimento, a compra do terreno, a construção conforme a ocupante queria. Então a gente não vai falar em aluguel nunca. Como contraprestação e retorno do investimento da construtora na destinação do terreno à construção da obra, segundo os interesses e especificações da ocupante, bem como para a utilização em locação desta por 180 meses, além de todos os ônus decorrentes de despesas diretas e indiretas, a ocupante pagará à empreendedora, a construtora, o valor de
X, que será considerado o valor do contrato. O pagamento do valor do contrato será realizado pelo ocupante à empreendedora em 180 parcelas mensais, denominadas remunerações, no valor de tanto cada, vencendo a primeira parcela no quinto dia útil subsequente, no mês subsequente à assinatura do termo de recebimento. Então, entrou no imóvel, deu um mês, começa a pagar. O pagamento das remunerações será efetuado por meio de transferência bancária até o quinto dia útil de cada mês, na conta corrente de titularidade da construtora. O pagamento das remunerações não está sujeito àquela cláusula que a gente sempre coloca ali nas locações, né? Apesar de não ser. E aí aqui a gente frisa mais uma vez, ainda que seja cansativo colocar isso toda hora, é importante demais colocar isso toda hora para a gente conseguir mostrar cada vez mais que não é uma locação. Então, em hipótese alguma, as remunerações serão confundidas com um simples aluguel, tendo visto o enorme investimento da construtora na aquisição do terreno e construção da obra exclusivamente para o atendimento da ocupante, valores que são englobados no cálculo das remunerações. O reajuste pelo IPCA ou IGPM, ali você vai ver com a parte, né, o que daria para trabalhar. A revisão dá aquela possibilidade que eu tratei lá no slide, pode renunciar, né? Então, a gente colocou aqui, ó, que as partes renunciam expressamente qualquer pretensão de pleitear revisão judicial do valor dos aluguéis durante o prazo de duração deste contrato, conforme permitido, e aí traz aquele artigo. Ao final da vigência, aqui é o direito de permanência, pessoal, olha que bacana isso aqui. Ao final da vigência deste contrato, estando a ocupante adimplente com todas as suas obrigações e não havendo falhas não sanadas ou justificadas de sua parte, a ocupante terá o direito de exigir da empreendedora construtora a renovação do contrato, permanecendo no imóvel pelo período mínimo de 5 anos. Então, acabou ali o BTS de 15 anos, né, de locação, ela pode ficar mais 5 anos no imóvel, a partir deste momento, como uma locação comercial de imóvel urbano regida pela lei de locações, e não mais um contrato do tipo build to suit. Então, não é uma renovação, não é uma prorrogação, como a gente falou, é uma renovação, outro tipo de relação agora. O direito de permanência será formalizado mediante celebração de termo aditivo ao presente contrato, sendo que o aluguel a ser considerado deve ter por base o valor da última remuneração adimplida na relação do contrato BTS, com uma redução no mínimo de 25% do valor, porque na remuneração do BTS a gente considera os investimentos. E aí, quando acabar, vai ser só um aluguel. E aí, esse aluguel tem que ter uma redução, né? Apesar de estar reajustado e tudo mais, ele vai sofrer a redução porque é só um aluguel. Não está tendo que compensar ali nenhum investimento. Para exercer o direito de permanência, a ocupante deverá comunicar essa intenção à empreendedora construtora por escrito, com antecedência mínima de 180 dias do encerramento do contrato BTS. A rescisão antecipada do contrato pelo ocupante, após exercer o direito de permanência, sujeitará beber uma água. Sujeitará o ocupante ao pagamento de multa de 3 aluguéis mensais em vigor à época da rescisão, sem prejuízo das perdas e danos. Então, aqui ela vai pagar 3 aluguéis, vou grifar aqui, se ela quiser sair durante a locação, pós-BTS. Então, essa seria a multa. Sublocação. A ocupante poderá sublocar o imóvel objeto do presente contrato para atividades semelhantes ao seu objeto social, devendo, para isso, comunicar por escrito à empreendedora construtora a esse respeito, sendo certo que ficará sob sua inteira responsabilidade, então, é responsabilidade da ocupante, a obtenção das autorizações legais ou administrativas exigidas para regular a ocupação do imóvel. A sublocação prevista acima não poderá exercer o prazo do BTS. E apesar da autorização de sublocação prevista acima, a ocupante permanecerá inteira e exclusivamente responsável perante a construtora pelas obrigações assumidas neste contrato. Então aqui a gente autoriza uma sublocação, já que esse contrato é muito extenso, né, 15 anos, 20 anos, mas não exime a ocupante da responsabilidade. Então, se quiser colocar alguém lá porque ela não quer mais ter sua atividade ali, então tudo bem, mas você vai ter a responsabilidade de escolher um locatário bom, senão você vai responder pelos danos e por tudo mais, atrasos. Securitização. Então, a ocupante tem conhecimento e aceita que a empreendedora construtora poderá obter no mercado financeiro ou através de terceiros recursos para prover o desenvolvimento e implantação do imóvel, mediante uma operação de securitização dos recebíveis deste contrato ou mesmo a cessão ou constituição de garantias sobre os recebíveis.
observado o dever da construtora notificar ao ocupante da referida cessão, na forma do 290. Então, aqui, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando é este notificada. Mas, por notificado, se tem o devedor, que inscrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Então, aqui é o que a gente estabeleceu lá em cima, né? Da securitização. A eventual cessão dos créditos decorrentes deste contrato não exonera as partes quaisquer de suas obrigações e responsabilidades aqui estipuladas. A ocupante também declara ter plena ciência e concordância que, nos procedimentos de emissão dos títulos, serão fornecidas informações e documentos referentes à presente contratação. Na emissão de tais títulos serão dados como certos todos os créditos. Então, só para alinhar, a aqui é porque provavelmente tem algum sigilo aqui nesse contrato. Então, a gente coloca já que nos procedimentos serão fornecidas informações deste contrato. Na B, emissão de tais títulos serão dados como certos. Quer dizer, nos contratos que eu fizer dos créditos deste contrato aqui de BTS, eu espero que você pague e não atrase, porque eles estão sendo dados como certo para a instituição financeira ou qualquer outro terceiro possa estar comprando ou garantindo essa relação. E as operações poderão envolver a formalização de instrumentos perante instituições financeiras, órgãos reguladores de mercado, agentes fiduciários e adquirentes de títulos, referentes à cessão ou alienação fiduciária dos créditos de direitos oriundos das obrigações assumidas. Então, aqui bem claro, né, o que seria a securitização dos créditos. Direito de preferência. Na hipótese de venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão, domínio, tudo que você imaginar está aqui quase. Relativamente ao imóvel, exceto se para fundos de investimento imobiliário, instituições financeiras ou companhias securitizadoras de créditos, bem como empresas integrantes ao mesmo grupo da construtora, ou se envolver aspectos personalíssimos, caberá ao ocupante a possibilidade de exercer o direito de preferência nos mesmos termos oferecidos a terceiros, sendo que a construtora informará ao ocupante sobre a pretensa operação por meio de comunicação através de e-mail ou carta. Aqui é bem provável que a ocupante não tenha esse interesse, porque ela já fez isso para ter menos custo, para ter que mobilizar menos capital. Então, ela não vai querer exercer um direito de preferência, provavelmente, mas a gente trouxe aqui. A comunicação prevista acima deverá especificar todos os termos da operação pretendida e, especialmente, o pretendente, o preço, a forma de pagamento, o prazo de validade da proposta, bem como o local e a data para análise da documentação pertinente. O direito de preferência caducará se a ocupante deixar de expressar seu total aceite à proposta, de forma inequívoca, no prazo legal de 20 dias contados do recebimento da comunicação. Exercido o direito de preferência, essa deve ser cumprida sob pena de indenização. Garantias, que aqui pode, que a gente vai falar de mais de uma. Então, como condição para a assinatura do contrato durante a fase de construção da obra, a construtora contratará seguro para imóvel, cobrindo os riscos e indenizações da obra, abrangendo desentulho, despesas extraordinárias, erros de projeto, além da cobertura de responsabilidade civil por eventuais prejuízos decorrentes de danos materiais e corporais causados a terceiros. A empreendedora construtora contratará a apólice de seguro na modalidade performance bound, garantindo a execução da obra tal como aqui ajustada. Então, aqueles seguros que garantem que a obra vai ser feita daquele jeito. Por empresas de seguros de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no Brasil e com cobertura que garanta a continuação da obra na hipótese de quebra do contrato. Aqui, primeira linha idônea, seria legal a gente trazer alguns exemplos de empresas que são seguradoras de primeira linha idônea, para não deixar tão aberto assim. O seguro contratado pela empreendedora construtora deverá, no mínimo, ter vigência até a assinatura do termo de recebimento da obra. Então, ali, no prazo que ela construir e até entregar as chaves, o seguro dela tem que estar correndo, né? Tem que estar vigente. E após a assinatura do termo de recebimento da obra, a ocupante deverá contratar em até 10 dias, então vira a obrigação, uma apólice de seguro patrimonial para o imóvel, emitida por empresas de seguro de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no Brasil. A apólice essa deverá viger durante toda a locação, estipulando a empreendedora construtora como única beneficiária da indenização, garantindo as perdas e danos materiais decorrentes. Cadê que eu me perdi? Cadê? Decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão, ciclone, olha tanta coisa. Tornado, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves,
falência, entre outros, em valor equivalente ao da reconstrução do imóvel e das instalações. A ocupante deverá enviar à construtora a respectiva apólice em até 30 dias do início do prazo locatício do presente contrato. A ocupante deverá manter em vigor o seguro durante todo o prazo da locação e quaisquer prorrogações, enviando à construtora em até 10 dias o correspondente comprovante de renovação a cada vencimento, né? Então, o valor dos itens segurados, respectivos valores das indenizações, devem ser reavaliados anualmente para manter a coerência ali entre o bem e a apólice, né? Reposição aqui, reconstrução integral dos bens segurados. O seguro a ser contratado pelo ocupante deverá propiciar a cobertura do montante necessário para a reconstrução e reposição ao estado anterior, devendo abranger também, isso é importante, o pagamento das remunerações do período de reparação do sinistro. Então, apesar de não estar tendo ali a atividade da ocupante, ela vai estar pagando as remunerações através do seguro. Confidencialidade. Durante a vigência deste contrato, pelo período de 2 anos contado do seu término, as partes deverão guardar sigilo a respeito de todas e quaisquer informações confidenciais que qualquer delas fornecer, decorrente de suas respectivas atividades. Para os fins do aqui disposto, interessaar por informações confidenciais, aí tudo que a gente lembra, né? Informações divulgadas de forma verbal, escrita, digital ou qualquer outro meio, por sócios, diretores, antes, durante ou após a data de assinatura do presente contrato, principalmente, mas não se limitando aos fatos, né, relacionados a clientes, fornecedores, preços, estratégias comerciais, planos, contratos celebrados com terceiros, relatórios, tudo que você lembrar que pode ser relevante, coloque aqui, que é importante é que essa cláusula de confidencialidade fique bem amarrada. Essa obrigação de sigilo não se aplicará quando a divulgação das informações seja exigida por lei, regulamento ou determinação judicial, como também para fins de securitização, sendo certo que, nesses casos, as partes deverão envidar esforços no sentido de fazer uso apenas daquelas informações confidenciais cuja divulgação seja estritamente necessária para o atendimento das referidas exigências. E a violação da obrigação de sigilo aqui prevista sujeitará a parte infratora ao pagamento de indenização à parte inocente por todas as perdas e danos por ela sofridos em razão de tal violação. Aqui é uma cláusula que a gente tem que ter em mente que deixa aberto para uma ação judicial, mas não deixa aberto, igual eu já vi alguns advogados tratarem isso aqui como valor. Então coloca ali, a violação incidirá em multa de 10 mil reais, 20 mil reais. Só que o problema é que às vezes uma coisinha pequena, eu revelei que ela fez um contrato com fulano, e apesar desse não ter muita relevância esse contrato com fulano, ela vai pagar 20 mil reais. E aí, se ela divulga um segredo do negócio, algo muito relevante, também vai pagar 20 mil. Então, eu não acho legal estabelecer um valor fixo, mas sim deixar mais aberto para, se tiver um grande interesse em cobrar essa violação, haja ali um levantamento de todos os prejuízos que isso ocasionou e aí cobre da maneira correta, né? Mas com base no dano causado pela violação. Então, a arbitragem. Isso aqui é engraçado que nesse contrato de BTS, quando eu fui apresentar para um cliente, eu fiz dessa maneira aqui. Levei esse contrato, algumas coisas eu mudei, né? Mas levei para o cliente, estava lendo para ele, explicando as cláusulas. E aí, quando chegou nessa arbitragem, que eu expliquei um pouco, ele falou, cara, precisa de arbitragem nesse tipo de contrato? Eu falei, não, então tira. Eu nem tinha terminado a frase direito, ele falou, então tira. Porque tem muito receio e, às vezes, com razão, as pessoas terem medo de entrar numa arbitragem pelos custos que ela tem, né? Apesar de ser mais rápida, ser um especialista que vai trabalhar ali, tem esse medo. Eu gosto de colocar em alguns contratos, como um BTS, por exemplo. Então, as partes acordam que a busca pela resolução de qualquer controvérsia ou reclamação será feita primeiramente de forma amigável. Assim, caso surja algum problema, a parte satisfeita deverá comunicar à outra de sua insatisfação, a fim de, em tempo razoável, encontrarem a melhor solução. Aí aqui a gente estabelece a cláusula aqui de arbitragem, mas, e aqui um detalhe importante, o inadimplemento das remunerações, então ali dos aluguéis, não será dirimido em sede arbitral, mas sim através de execução judicial nos termos da Lei Processual Civil Brasileira, ficando desde já eleito foro de aí tal cidade. Então, se a cobrança não vai precisar ser uma arbitragem. Então, se atrasar ali as remunerações, pode entrar com uma ação na justiça comum. Então, a rescisão.
Caso o ocupante deseje a rescisão contratual ou o contrato seja rescindido pela construtora, em virtude do descumprimento de qualquer obrigação contratual pela ocupante, esta deverá pagar, a título de perdas e danos pré-fixados, o valor correspondente à soma do valor das remunerações a receber até o termo final do contrato, conforme autoriza o artigo. Então, essa cláusula é o charme aí do BTS, né? Porque quando as partes estabelecem um BTS, elas têm que ter pensado muito antes de fazer, porque aqui, num contrato de 15 anos, se der um problema no primeiro ano, nos 6 meses, nos primeiros 6 meses, enfim, der um problema no início, a parte ou paga quase tudo, né? Que tem até quase tudo do contrato, ou seja, tudo que tem até o final, ou ela fica lá no imóvel da, ainda que tendo prejuízo. Eu lembro desse caso, que aqui, na cidade onde eu atuo, né, em Campo Grande, tem loja localizada em rua principal e tudo mais, que fez contrato BTS, não vingou a loja e ela não sai por causa dessa cláusula. Então, é melhor ela ter o negócio dela ali vendendo pouco do que pagar tudo que ela tem que pagar até o fim e desocupar o imóvel, onde o locador, né, a construtora pode pegar e, com sorte, arranjar uma pessoa para ocupar aquele imóvel no dia seguinte. Então, é algo, cara, é algo bem complicado, mas é legal de trabalhar desse jeito, né? Porque você dá uma segurança por vários anos. E até para a gente, advogado, fazer uma gestão de um contrato desse é muito bacana. Você atrela ali os teus serviços há 15 anos. Então, você vai trabalhar, você que fez, então vão te procurar para trabalhar em cima desse contrato, você vai ganhar mais por isso. Então, a indenização pela rescisão contratual visa ressarcir todos os investimentos feitos pela construtora com a aquisição e destinação do terreno à construção da obra pretendida pelo ocupante, a diligência necessária para viabilizar uma futura locação, além da provisão financeira para a construção da obra executada exclusivamente para atender os objetivos e necessidades da ocupante. No caso de interesse na rescisão contratual, em virtude do descumprimento de qualquer obrigação contratual pela ocupante, a construtora deverá primeiramente notificá-la para que, em prazo razoável, adote as providências para resolver o problema, sob pena de rescisão contratual e pagamento das perdas e danos pré-fixados. Porque aqui é algo relevante. Se a rescisão partir da construtora, o pedido de rescisão, seria muito fácil ela, a qualquer motivo, falar: ó, você descumpriu o contrato, quero rescindir e você já me deve todo o valor até o final do contrato. Não, não é assim. Ela tem que dar um prazo aí de respiro para ver se a ocupante vai se comportar da maneira correta, se vai corrigir aqueles erros para não sair do imóvel e ter que pagar essas perdas e danos levemente altas. Então, a ocupante reconhece como legítimo o direito da empreendedora construtora de receber as referidas perdas e danos pré-fixados previstas acima, tendo em vista a natureza e o vulto dos investimentos. Caso a empreendedora construtora dê causa à rescisão contratual, pagará a ocupante multa equivalente a 15% do valor total do contrato. Também não é uma multa baixa. 15% do valor total do contrato vai dar um valor bem razoável. Devendo primeiramente notificar a construtora para que, em prazo razoável, também adote as providências. Então, as duas partes não podem rescindir do dia para a noite. Outras disposições. O presente contrato substitui todos os documentos e entendimentos anteriores realizados entre as partes. O não exercício por determinada parte de quaisquer de seus poderes, mera liberalidade. Alterações somente por escrito. Aqui, para todos os fins, a celebração deste contrato e o cumprimento das obrigações, cada uma delas não viola qualquer disposição contida em seus documentos societários ou leis, regulamentos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais. Esse contrato é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível contra ambas, de acordo com seus termos. Estão aptas as partes, né, a cumprir as obrigações ora previstas neste contrato e agirão com boa-fé e lealdade. Nenhuma delas depende economicamente uma da outra. Encontram-se livres de quaisquer vícios de consentimento, sendo externado no presente contrato verdadeira vontade. A discussão sobre este contrato foram conduzidas e implementadas por livre iniciativa das partes, a partir da necessidade manifestada por quem? Pela ocupante. Ela... Então, vocês viram que tem muita cláusula que afasta qualquer alegação da ocupante, né? De fragilidade, de ser um grande grupo e aí ela está fragilizada, enfim, não pode, porque ela já concordou em várias cláusulas ali e é uma mera liberalidade, que foi um negócio
pedido, né, solicitado por ela, e isso aqui dá muita margem para nossa defesa, numa eventual ação aí. Foram assistidas por advogados e todos os avisos e tudo mais, os endereços formados na qualificação de forma escrita, né, através de e-mail ou carta registrada. Aqui, por fim, certa assinatura digital, assina empreendedora, ocupante e 2 testemunhas, documentação técnica, que a gente vai trazer em anexo, todos os projetos, o termo de recebimento da obra, a matrícula atualizada, o cronograma da obra, laudo de vistoria e termo de recusa. Então, basicamente é isso. Contrato muito completo de BTS. Você vai ter que adequar com certeza ao caso do teu cliente, mas você não vai sair do zero e você vai aproveitar, aqui deu 18 páginas, você vai aproveitar boa parte delas só fazendo pequenas adaptações para o seu caso em concreto. Então, eu espero muito ter te ajudado. Eu, assim, deixo aberto a sugestões e me coloco à disposição para qualquer coisa que eu possa ajudar vocês. E valeu demais, até a próxima aula.